iluminismo pode ser definido como movimentos intelectuais heterogêneos que buscava procurar entender os fenômenos naturais e sociais orientados pela crença na razão e no progresso, com o intuito de destruir o antigo regime. Mas, professor, o que seria esse antigo regime? Seriam as estruturas políticas, econômicas, sociais e religiosas da Europa durante a Idade Moderna. Refiro-me ao absolutismo monárquico, o mercantilismo, uma ordem social de ordens e privilégios que valorizava a aristocracia e pela persistência do elevado poder da Igreja Católica. Elementos que os revolucionários consideravam ultrapassados e que deveriam ser substituídos por um novo regime moderno baseado na liberdade, igualdade e também na tolerância. O iluminismo possuía opiniões contraditórias e até mesmo ambiguidades a respeito de certos temas, nas diferentes regiões geográficas que ele se propagou. Os pensadores não seguiam uma única e coerente corrente de pensamento, não tinha nenhum manifesto ou programa de ideias, possuíam múltiplos discursos e muitos, inclusive, se contestavam mutuamente. É crucial vocês saberem que, para qualquer prova, que o iluminismo teve uma pluralidade de formas nas diferentes regiões, contextos culturais que ele atingiu. O iluminismo variou conforme as diferenças de nacionalidade, de credo, de região, havendo, portanto, diferentes iluminismos, vividos por homens e mulheres, por brancos, negros e índios, e no aspecto geral, o iluminismo defendeu majoritariamente os interesses do terceiro estado. Não se pode negar a existência de algumas tendências comuns. O iluminismo tinha pensamentos iguais sobre determinados aspectos. O que unia os iluministas era a ideia de liberdade como a defesa da liberdade de pensamento, de expressão, da liberdade religiosa e da liberdade de circulação. É consensual que as ideias iluministas tinham por base o racionalismo, isto é, a primazia da razão como fonte do conhecimento, pois ela era capaz de explicar cientificamente o mundo e seus fenômenos, pois a base de todo o conhecimento sobre o próprio homem e a natureza estaria fundada na razão humana. Eu não disse que o iluminismo quer transformar a sociedade de antigo regime? A razão faz germinar uma predisposição a questionar o que antes era visto como natural e indiscutível, o que legitimava até aquele momento a subordinação a um rei, mas o que racionalmente comprovava que o rei seria a representação de um Deus. Nada! Ao questionar a representação teológica do universo, os iluministas criticavam o governo que, de certa forma, fazia dessa representação uma forma deles dominarem a população. Para os iluministas, era absolutamente legítimo esperar que a razão pudesse também governar as instituições sociais. O Estado passou a ser compreendido como uma instituição humana e legitimada pela razão, legitimada pela vontade popular. Quem garante que uma determinada religião está errada? Nada! O que legitimava determinados privilégios aristocráticos? Nada! A Ilustração instrumentaliza os opositores do antigo regime a derrubá-lo. A razão faz os homens pensarem que, sendo o universo regido por leis naturais e o homem um membro do universo, por que não defender também a existência de leis naturais para a política e para a economia que de repente fosse favorecer os interesses da burguesia? Assim, você tem que entender que o iluminismo foi utilizado para levar essa burguesia, o grupo social mais importante do terceiro estado, ao poder político na Europa. A ideia de liberdade, igualdade, fraternidade serviu para conquistar seguidores. Ela apresenta um discurso revolucionário. Todos devem ter o direito de gozar da mobilidade social. Ninguém deve ser sobrecarregado nos impostos. Somos todos iguais perante as leis. Dessa maneira, o iluminismo influencia os opositores do absolutismo a derrubá-lo. A burguesia tinha consciência que o desenvolvimento do capitalismo necessitava uma urgente transformação do Estado. Ela precisa ser a liderança que vai garantir os seus interesses, que vai colocá-la como classe dominante. A propagação do iluminismo fragiliza também o domínio político-cultural da Igreja, que até então ditava o pensamento da época. Por isso, o iluminismo foi duramente combatido pela Igreja Católica, que rechaçou totalmente essas ideias, censurou completamente, afirmando que o iluminismo era um pecado. O iluminismo ele teve um raio de ação geográfica muito amplo, não se restringindo ao centro da Europa como Paris, Berlim, Londres, mas ele tinha um amplo alcance, influenciando Lisboa, Amsterdã,
Genebra e também foi até a América, influenciando o Brasil na Inconfidência Mineira. O Iluminismo atingiu sua maturidade e maior expressão no século XVIII. Esse século XVIII foi chamado de século das luzes, porque uma série de conquistas científicas somadas a transformações sociais ocorreram num curto espaço de tempo. O apogeu do Iluminismo pode ser situado entre 1740 e 1789, quando foi criado a obra chamada Enciclopédia. Para a maioria dos historiadores, essa obra e o Iluminismo influenciou mais tarde as famosas revoluções burguesas. O Iluminismo ele teve maior destaque na França, em virtude do absolutismo francês ser o mais forte e mais rigoroso. Mas a França, ela também influenciou outras localidades e por isso o Iluminismo teve um impacto extremamente generalizado. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da aula, aproveitado muito essa aula, porque foi com muito prazer que eu a fiz. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Eu tenho colocado muitas dicas relevantes para as próximas provas. Um beijo, foi um prazer estar com vocês essa noite.